Uma boa noite a vocês, bem-vindos, bem-vindas. Se sintam muito em casa nesta aula das terças-feiras, nossa meia hora já sagrada, consagrada. Hoje vamos tratar um tema muito interessante, muito prático. Vamos ver a questão da ruptura das nossas amarras, que não nos deixam crescer. Mas eu quero dar uma ideia de por que o curso Voo da Águia faz grande transformação. O curso Voo da Águia é um curso presencial, que tem também online, já com 25 para 26 anos de história. E as pessoas nele recebem uma grande informação e é um grande impacto transformacional. É claro que muitas pessoas depois não dão continuidade, não se cultivam, não estudam, não escolhem fazer um processo evolutivo como é possível, mas outros que o fazem, e são a maioria, têm grandes resultados em todos os sentidos. Certo, gente? Então essa aula também é uma aula informativa, uma aula que dá uma visão. Quem quer crescer, quem quer ter resultado, quem quer ser feliz, quem quer ter economia, é uma grande oportunidade essa aqui, muito sintética. Porque observem, nós temos sempre dois pontos a serem considerados. Uma coisa é você construir bens materiais, ter riqueza, ter imagem social, que muita gente consegue. E outra coisa é, junto com isso, realizar a própria vida, desenvolver-se integralmente, crescer, realizar-se, se tornar uma pessoa que vive em paz, que abre realmente, como dizia o velho Silvio Santos, a porta da felicidade, ok? Porque a felicidade é um estado a ser alcançado a cada dia, mas é um estado também que se amplifica, se qualifica e aumenta de acordo com como nós conduzimos a nossa vida, certo? Então a questão é como fazer riqueza, construir bens sociais, materiais e realizarmos o projeto vital que nós somos. Nós temos muitas propostas na internet e fora dela que nos oferece muitas ferramentas e muita tecnologia. Agora, juntar essas duas coisas eu não vejo muito, ok? Então, em base ao que se pode falar de uma grande transformação que você pode fazer, até num curto prazo, real e concreta. Precisamos entender que nós temos dois eixos da nossa vida que devem ser explicitados aqui no início. A partir do momento que foi descoberto pelo grande cientista acadêmico, professor Meneghetti, como funciona a essência humana, o que é a essência humana e como é que ela funciona no planeta Terra, em todos os seus particulares, fica fácil entender um processo evolutivo diferenciado e positivo. Portanto, um dos eixos da nossa vida, que é ineliminável, é que nós somos um projeto natural, um projeto humano vencedor. Nós somos dotados de todos os elementos necessários para fazer um processo evolutivo até o topo. Esse é um fato natural, não é um fato de técnicas ou outra coisa. Portanto, o primeiro eixo, a essência humana, a natureza humana em si, como que o ser humano é constituído, de um certo modo, é um processo, uma motivação evolutiva e expansiva em todos os sentidos, e evolutiva, quase que automática, técnica. Toda a motivação da nossa essência, todos os movimentos, todos os lances, todos os desejos, todas as vontades, se nós estivermos realmente limpos, são movimentos de crescimento, de ganho, de expansão, de sanidade, de sucesso e de autorrealização. Certo? Talvez este homem edênico que estou falando aqui agora, ele se perdeu há mais de 10 mil anos.
Existem certos estudos específicos que entram no mundo psíquico que falam de algumas coisas interessantes. Então, na medida que foi descoberto e descrito com precisão como é que é o projeto humano, como é que é constituído o ser humano, nós podemos aprender a funcionar, operar, segundo o ser que somos, a nossa essência que somos. Por exemplo, a motivação à comida, ela é exata. A motivação à bebida, ela é exata, se eu estiver em alta forma. A motivação ao trabalho, a motivação a não abraçar aquele projeto, a motivação a fazer aquele sacrifício. É um impulso interno, vivido e sentido, que se eu me responsabilizo, eu faço os movimentos, os passos, e eu vou me ampliando cada vez mais. Vou me qualificando em todos os sentidos, certo? Porque nós somos um conjunto de partes de uma unidade. Todas as partes, o estômago, o fígado, o coração, as nossas relações, o nosso ambiente, a nossa empresa, são partes que trabalham para um fim. Qual é o fim? Não é simplesmente produzir bens materiais. O fim é a realização. O fim é a progressiva plenitude. O fim é conseguir a felicidade. Conseguir dar paz àquilo que nós somos. Então, esse é um eixo que dentro do curso O Voo da Águia, que eu vou explicitar depois melhor como é que é o processo, esse é um eixo que ele precisa ser retomado integralmente. Porque ou nós retomamos, a nossa consciência entra em sintonia, entra em conexão, faz o nexo ontológico, nossa consciência entra em sintonia com o nosso ser e busca aquilo que ele sugere, aquilo que ele solicita, nós temos defasagem, temos dificuldade, temos angústia, temos perda, temos medo, certo? Então, por exemplo, esse paradigma novo da descoberta científica da essência humana, no sentido de como ela funciona na prática, ele demonstra em todos os lugares em que foi aplicado esse conhecimento, que o ser humano não é esse vale de lágrimas, não é esse saco de angústia, de confusão, de medos, de ansiedade, de insegurança. O ser humano em si é uma outra coisa. Eu posso dizer para você com tranquilidade, eu sou testemunho de grande parte disso, certo? Porque eu não venho falar para vocês como alguém que estuda um livro e repassa o livro, certo? E o segundo eixo da nossa vida, que é o eixo que complica, que é as programações que nós sofremos dentro de nós, pela educação, pela cultura familiar, pela sociedade, pela moral, pela ideologia, isto é, uma superestrutura programada, como se fossem inseridos um monte de próteses, que elas se tornam, essas próteses, motivações, vontades, desejos, convicções. Então, vocês observem que, de um lado, nós temos as motivações genuínas, que, se praticadas, elas dão água no balde. E, de outro lado, nós temos motivações inúmeras, que são vazias, que são perdedoras, mas são motivações mais fortes ou mais convictas do que as originais. Então, na medida que nós fomos reprogramados, porque a natureza é um programa vencedor, certo? Na medida que nós fomos reprogramados por uma codificação social, moral, etc., educacional, nós sofremos essa codificação e sofremos uma série de motivações, de vontades, de desejos, de direções, convictos, de um modo absoluto, inclusive, e que nós as praticamos e elas não dão aquilo que nós queremos, certo? Então, vocês observem que o grande problema é este aqui, é ter convicções, ter certezas, ter crenças que não são funcionais à minha vida, ao meu crescimento. Pode ser bom para a sociedade, pode ser bom para um certo grupo, pode ser bom por um aplauso social, pode ser bom para alcançar um certo estágio de vida, chamado ciclo biológico,
Mas não é possível nós fazermos um crescimento segundo o que nós podemos e temos o potencial progressivamente vencedor até o topo se nós usamos regras que são contra a nossa vida, ou que não são favoráveis à nossa biologia, ao nosso ser, certo? Então, se vocês tomarem, uso sempre esse exemplo, tomarmos uma árvore, qualquer espécie, uma frutífera, ela tem uma natureza absoluta. Ela precisa daquela água, daquela terra, daquele sol, daquele humus, daquela umidade, de acordo com o tipo de árvore. E não tem negociação. A árvore não tem convicções, ela não tem moralismo, ela não tem opiniões. Ela quer o que é dela. Ela precisa, ela absorve, ela metaboliza, se existem as condições. Portanto, a árvore é frondosa, é esplêndida e dá os melhores frutos, segundo as condições que ela encontra onde ela acontece. Porém, nós, seres humanos, acontecemos numa sociedade já altissimamente complicada e numa família que nem sempre é sadia o suficiente. Então, o ambiente, mesmo que nós tenhamos o livre-arbítrio, o ambiente que nos circunda, ele é muito complicado. Então, observe que cada ser humano, na medida que ele amadurece um pouco, que ele tem a chamada maturidade, ele é responsável por criar as condições para ele viver e ser feliz e crescer. Quer dizer, não posso esperar que a sociedade, que o grupo, que os outros, que o governo, que a religião me dê as condições. Nós vivemos dentro de um mundo muito complicado, mas se vocês observarem bem, e é simples, nesse mesmo mundo complicado tem gente que vence, que é sadio, que é feliz, e outros que apanham e perdem. Então o que eu quero salientar aqui, as regras da natureza, que nós somos, nós precisamos reconhecê-las e dar andamento. Mas eu preciso reconhecer as regras da minha natureza como motivação, como vontade, como desejo, como intenção, reconhecê-las e depurá-la de outras regras, outras motivações, outras vontades que estão misturadas. E aqui que está o problema. A minha verdade, a minha intuição, o meu impulso vencedor, ele existe, pode estar altamente encoberto, mas ele existe, só que ele está misturado com outros impulsos que eu privilegio, que são dominantes em mim. Então, se nós observarmos nesse segundo eixo, que é o eixo da programação, nós temos vontades de agredir, indevidas, vontade de preguiça, vontade de vingança, medos, inseguranças, angústias, fugas, prepotências, arrogância. Nós temos uma série de elementos, todos os têm. É universal, gente, tá? Que são motivações que me fazem fazer escolhas, tratar as relações, administrar os funcionários, administrar a empresa, selecionar o mercado em base a uma programação que não é original, que me motiva a fazer aquele movimento, a fechar aquele negócio, a contratar aquela pessoa, dispensar aquela outra e não dá certo. Porque observem, quem dá a orientação vencedora é o impulso vital, que se ele estiver livre, certo? É isso. Então nós temos esses dois mundos. Com o acontecimento da ciência ontopsicológica, uma nova visão de mundo, uma ciência muito rigorosa, onde a grande descoberta científica é a descrição de como funciona a alma humana, a essência humana, a natureza humana, com essa descoberta, com essa ciência, nós podemos, em curto prazo, fazer uma revisão real do nosso funcionamento, dos nossos conceitos, dos nossos valores, nossas convicções, e regularizá-las ao ponto de sucesso, ao ponto de saúde, ao ponto de harmonia, ao ponto vencedor. Ok? Então, esses dois eixos. O que se faz? A resposta é como o voo da águia faz a grande transformação. Não existe uma mágica específica.
existe um trabalho onde você demonstra primeiro como funciona a natureza humana, a tua natureza. Porque você é único, você é única. Então você tem gostos específicos, desejos específicos, naturais, positivos. E você precisa aprender a reconhecê-los. Você precisa criar o habitat adequado para a tua natureza, não para os outros. Criar as condições adequadas para que o teu cérebro funcione. Você precisa reconhecer as tuas vontades legítimas, o teu desejo de liberdade, o teu desejo de investimento, o teu desejo de uma relação X ou Y. Então, neste trabalho chamado Curso Voo da Águia, se começa a trazer a pessoa para o eixo dela, não para uma nova teoria. Ela precisa reconhecer e praticar os impulsos vitais que são eternamente da vida dela. Veja que o grande ponto do curso Voo da Águia é trazer a pessoa progressivamente de volta para este eixo. E o que eu via com 4 décadas de experiência profissional e todos os meus colegas nacionais e internacionais, que todas as pessoas que começam a rezar nessa cartilha natural da tua vida, elas crescem rapidamente. As coisas se harmonizam, o negócio dá certo, o dinheiro acontece, a saúde retorna, as relações se harmonizam. Uma pessoa que está com a sua essência, ele é uma pessoa pacienciosa, ele é justo, ele é duro, ele diz um sim ou não verdadeiro, ele não tem medo, não tem insegurança, não tem arrogância, certo? Não tem confusão mental. Então nós, através do trabalho do curso Voo da Águia, encontros em grupo e individuais, se traz de volta a pessoa para esse eixo natural, que ela precisa reconhecê-lo e responsabilizar-se por praticá-lo. Mas veja, é óbvio que isso implica em romper muitas amarras. Falei, ruptura das amarras. Porque nós temos amarras sociais, amarras familiares, amarras amistosas, amarras de compromissos até empresariais, que são dos nossos complexos, que são da nossa piedade, que são da nossa comodidade, da nossa moral, da nossa ideologia. Então, na medida que eu começo, é uma dupla caminhada aqui, na medida que eu começo a reconhecer o que eu sou e que dá resultado, eu devo desativar a amarra que me faz perder. Porque nós somos piedosos em excesso, às vezes, bondosos em excesso, agressivos em excesso, acomodados em excesso. E nós temos a predileção por esta conjuntura de comportamento. Porque as pessoas dizem, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Você foi programado assim, certo? Então, na medida que eu começo a entender pouco a pouco a motivação do meu ser, eu preciso desativar as amarras que me levam a fazer negócios errados. Por exemplo, quando tomamos a vida 2, que eu sempre toco aqui nas aulas, a vida 2 está muito mais errada a gestão que eu faço do que a pessoa. Eu tenho a companheira certa, o companheiro certo, mas nós nos sincronizamos por estereótipos, por fotocópias, certo? Por complexos. Então nós brigamos como duas máquinas brigando, e a nossa essência fica a ver navios. Na verdade, o meu íntimo quer abraçar aquela pessoa, mas eu sou possessivo, eu sou ciumento, eu sou controlador, e tudo o que vocês quiserem, certo? Veja que são amarras, são comportamentos, são comprometimentos que não dão água no balde. E agora vocês observem um detalhe muito interessante, que é um ponto a ser muito considerado. As pessoas, mesmo com essas amarras todas, elas vão razoavelmente bem em muitas coisas. Até conseguem riqueza, certo? Amarras sociais, amarras familiares, amarras afetivas, dependências, amarras religiosas, amarras ideológicas. Elas podem ir bem, mas tem um fato.
que é incontestável. Você não realiza a tua vida por este caminho. Tu pode encher o banco de dinheiro teu. Você não realiza a tua vida. Porque a tua vida, a minha vida, ela precisa que você cumpra o mandato de uma exigência contínua, momentânea, que o meu íntimo quer, que a minha essência quer, que a minha alma quer, que a minha natureza quer. Porque, então, veja bem, na medida que eu faço esse duplo trabalho, de um lado eu faço um desmanche, desamarro as coisas, e de outro lado eu reconheço as motivações vencedoras, que elas existem e gritam. Eu começo a ir bem, mas a curtíssimo prazo. Eu fico tranquilo, eu fico sereno, eu me harmonizo, meu estômago funciona, minha cabeça funciona, a minha família funciona, a minha vida amorosa funciona. Porque não existe motivo para não funcionar. É uma gestão estereotipada, uma gestão patológica, uma gestão complexual, às vezes perversa, vingativa, que se faz em cima daquilo que é sagrado. Gente, uma relação amorosa, uma relação amistosa, uma relação com o filho, uma relação com a sociedade, é sagrada. É a relação da vida com a vida, certo? Então, dentro do curso Vodag, se faz uma transformação progressiva. São 10 aulas em grupo e 4 individuais, mentoria, certo? São 10 meses que você vai aprendendo o que estava errado e que estava convicto que estava certo. Você vai ter conscientização de coisa que você nunca imaginou. Porque você observa quando a pessoa começa a entrar no seu eixo vital. Aquilo que ela não via, ela passa a ver. Ela não enxergava. Aquilo que ela julgava errado, passa a ser certo. Ou aquilo que ela julgava certo, passa a estar errado. Quer dizer, ela começa a perceber as coisas que ela não percebia. E os clientes me dizem continuamente isso. É que isso ontem eu não percebia. Eu não via. Não tinha consciência. Então, dentro desse processo, porque o grande lance de um estudo é a continuidade de reforço da parte positiva continuamente, da maior consciência, de maior expansão, de maior compreensão, e o desativar das amaras que me amaram, certo? Então, dentro dessa ótica dos 10 encontros do curso Voo da Águia, se faz uma revisão muito profunda do que é a essência humana, de como nós nos comunicamos subjetivamente, que eu já dei aula aqui sobre isso, no micro e no macro, de como é que é o contexto familiar onde eu vivo, qual é que é a minha postura que está errada para torná-lo harmônico, porque observem, a família, gente, pode ser um bem até de passagem. Eu devo transcender a família, ser autônomo, aumentando inclusive o amor por ela. Mas eu tenho que ter independência. Eu tenho que ter autonomia, certo? Então se faz uma revisão profunda sobre a família, sobre o casamento, sobre como se dá a origem dos problemas. Se faz uma revisão profunda sobre qual é que é o projeto da tua vida. Isso no curso Voo da Águia. Quer dizer, o teu projeto profissional ou empresarial, ele corresponde, é o teu core business, é a tua vocação, certo? E você prossegue nesse trabalho, estudando as relações do indivíduo no processo total. Porque um sujeito deve ser vencedor em todas as áreas, não em uma só. Isso é, eu, a partir da minha essência conscientizada, como é que eu devo conduzir a minha família, a minha saúde, a minha sexualidade, a minha vida amorosa, a minha vida social. Então você tem que revisar como que eu faço a gestão em todas as áreas, não é numa área só. Que nós estamos demasiadamente preocupados, enfim, uma tecnologia, uma internet, os cursos, o comércio de vender curso, etc., de falar de dinheiro, de falar de riqueza. Eu entrego a riqueza para quem quiser, certo?
mas ela é por um outro caminho. Quanto mais eu estou centrado em mim, de bem com a vida, mais os negócios andam bem, mais o dinheiro entra, mais os clientes me correm atrás, mais o cliente fica satisfeito. Por quê? Porque o produto que você produz, ele leva a escrita da tua alma, a escrita da tua emoção, ele leva junto a tua intenção. Assim como um quadro, uma obra de arte, pintada por um pintor, um artista eminentemente sadio, de uma essência ensolarada, ele leva uma mensagem vital para quem é o fruidor da arte. Mas, de outro lado, a arte patológica, produzida por um artista esquizofrênico, carrega o timbre, carrega a semântica oculta de uma patologia. Então, os meus produtos, os meus contatos, as minhas relações, elas passam a ser impregnadas por uma semântica vital. A pessoa gosta de negociar comigo, gosta de conversar, gosta de comprar e gosta de se relacionar. E ao passo que sabemos de cor e salteado, e isso no nosso mercado está cheio, o que é relacionar-se com pessoas que estão de mal com a vida, que só falam desgraça, que só ouvem notícia estrondosa, e não são poucas, hein? E não são só as perdedoras, digamos, pobretonas. São pessoas, inclusive, de alta escala. Então, qual é o prazer e o gosto de você estar convivendo, conversando com alguém que vive e fomenta a desgraça? Então, observe que dentro desse processo dos 10 encontros do curso Voo da Águia, a cada encontro você resolve um capítulo. E você, se você quiser colocar em prática, se você quiser realmente pegar o touro pelo chifre, você faz em um ano, 5 anos. Você faz resultado 5 vezes mais rápido, certo? A lógica do sucesso, no fundo, se nós olharmos os grandes vencedores, além deles terem uma tecnologia refinada naquilo que eles fazem, naquilo que eles põem a mão, eles amam aquele negócio e têm uma vida razoavelmente feliz, certo? Porque eles sabem usar a riqueza a seu favor também. Os grandes vencedores, eles são grandes, ou foram grandes, porque eles levavam a vida, em todos os aspectos, no bem. Eles fazem a coisa certa. Eles têm o hábito de fazer a coisa certa, porque eles têm uma intuição, uma motivação, uma percepção verdadeira. Certo? Então, nesse sentido aqui, não é as amarras que nós temos, quase sempre são amarras de dependência afetiva, dependência emocional, medos, inseguranças, confusão mental, que me faz ficar amarrado ou no estágio que eu estou ou em pessoas nas quais eu dependo. O meu trabalho clínico, tanto no sentido individual, como mentoria, psicoterapia, como nos grupos do Voo da Águia, é um trabalho árduo, duro, para libertar a pessoa. Tornar a pessoa autônoma, no sentido de que ela é dona do próprio nariz. Gente, não é nada fora de propósito. Veja bem um executivo. Um grande executivo, que ele não nasceu para ser empreendedor nem para ser empresário. Ele quer um patrão, e é justo. Mas ele quer, dentro com o patrão, com aquela empresa, fazer o seu projeto, colocar o seu potencial e se sentir livre em muitas coisas. Mas ele recebe, de bom grado, a cobertura, a gestão do dono ou de quem está acima dele. Então veja, não é o caso de ter que ser empreendedor ou empresário. É o caso de ter autonomia na própria vida, onde eu, ou como liberal, como artesão, como empresário, como chefe de cozinha, no meu setor e na minha vida, eu conquisto autonomia. A autonomia mais difícil não é a autonomia empresarial ou profissional. A autonomia mais difícil é a autonomia emocional, sentimental, afetiva. E ser autônomo afetivamente não significa não amar, pelo contrário.
Autonomia é amo intensamente, dizendo sim e não, com todo amor e carinho, mas eu não posso sufocar e matar a minha vida. Nem eu e nem ela e nem ele, certo? Então esse mais ou menos o Voo da Águia é um curso que trata esses dois eixos, a vida na sua originalidade, na sua força original, que ela é descomunal, e um desmanche, um relativizar todo o universo educacional e social que nós introjetamos. Faz uma peneira, vê os estereótipos que servem, que são úteis, trata a sociedade com diplomacia, usa os estereótipos na sociedade e seja verdadeiro para você mesmo. Certo, minha gente? Então, a nossa meia hora sempre passa muito rápido. Exatamente meia hora que eu estou falando aqui agora. E o meu pacto aqui é de meia hora, tá? Essa aula vai para o YouTube, a partir depois de 24 horas, vai ficar salva aqui no Instagram. Mas eu sempre vou convidar vocês a passarem a aula para os amigos. Quem não estiver me seguindo aqui no Instagram, me sigam. E quem for para o YouTube, se inscrevam no canal do YouTube. Essa aqui é a 150 aulas, vídeo com essa aqui de hoje. Então tem lá muito material para ser estudado. Vão para o canal do YouTube, se inscrevam no canal e passem para os amigos. Valeu, minha gente, um grande abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima terça-feira com mais um conteúdo maravilhoso.